Olá, amados devotos da Manhã Aparecida, está no ar mais um episódio do nosso Santo Cast, o podcast aqui do nosso santuário. Eu sou o Kaique, estou aqui com a... Anne, boa noite, pessoal. Seja muito bem-vinda, Anne, estreando aqui no nosso Obrigada. podcast, hein? Sim, Vai- sempre tem a primeira vez, né? Viu só? Demorou, mas chegou, a gente te disse lá no Pois é. começo, viu? Vai tomar o lugar do Fabiano, graças a Deus. Será? É, já fica de sobreaviso. Então, esse episódio é um oferecimento dos nossos apoiadores, da Vinhos Albert, da Pedacinho do Céu, da Padaria Ibiporã, da Clamar Conservas, da Ju Resende, Laboratório Vital, Kumon, FR Engenharia e GWS Manutenções. Quero pedir que vocês possam, desde já, compartilhar esse episódio, se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, nos seguir lá no Instagram, no Spotify, no Deezer e no Amazon Music. Então, hoje teremos um episódio muito especial, ele que é muito conhecido aqui na nossa diocese, nasceu lá em Piraju. É formado em medicina pela PUC de Sorocaba, onde se especializou em ginecologia e obstetrícia. Cursou medicina do trabalho pela Fundacentro e Faculdade de Medicina de Jundiaí. Além de terapia sexual na CSEX de Campinas e é pós-graduado em sexualidade humana pela Universidade Tuiuti de Curitiba. Participou por muitos anos da coordenação diocesana da pastoral familiar daqui da nossa diocese de Jundiaí, ministrando seminários sobre sexualidade para agentes de pastorais em várias dioceses do Brasil. É autor de diversos livros e com muita alegria recebemos ele, doutor Eurico Alonso Malagode. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Uma alegria receber o senhor aqui, viu? Padre Carlos fez questão de que convidássemos o senhor, que o senhor estivesse aqui. Então, em nome dele, acolhemos o senhor aqui no santuário, aqui no nosso podcast essa noite. Então, pode ficar muito à vontade, para nós é uma alegria ter o senhor aqui. Também. E também me sinto muito alegre estar aqui com vocês e participar de temas tão importantes para a nossa igreja. Com certeza. Doutor, para começar, conta um pouco para nós da sua trajetória na medicina. Por que o senhor escolheu a medicina e especificamente se especializar em ginecologia? Eu não escolhi, foi o Espírito Santo. Bonito. Eu ia para São Paulo para fazer cursinho para engenharia, quando alguém me disse: se você fizer medicina, eu empresto os meus livros. Isso é coisa do Espírito Santo, Com né? E certeza. realmente deu muito certo, né? Eu me encantei com a medicina, né? E acho que eh, me alegrei muito com essa minha passagem pelo tempo que eu exerci a profissão, né? Foi muito gratificante, né? Deus foi maravilhoso comigo, foi me iluminando ao longo de toda a minha vida. Eu pude chegar onde eu cheguei, né, nesse entendimento desses temas tão importantes para a nossa igreja. Com certeza, doutor. E conta um pouco para nós, então, aqui na Diocese o senhor, digamos que é o especialista do método do MOB, né? O que é e como funciona esse método, doutor? Bom, o método da ovulação Billis é uma das descobertas da medicina. A gente precisa acentuar bem que isso não tem nada a ver com a Igreja Católica. É um tema médico, não é? Sim, Inspirados por alguém da igreja, lá, o casal Billis, lá, é, estudou, aprofundou e viu que aquilo realmente era um grande tópico dentro da medicina e acabaram aperfeiçoando, desenvolvendo o método, né? Método da ovulação Billis. É um método científico, né? A igreja, iluminada pelo Espírito Santo, inteligente, né? Aproveitou deste método para que os casais pudessem viver autenticamente o sacramento do matrimônio, né? O que consiste esse método? É muito simples, né? Consiste em sintomas que a mulher sente na vulva, coisa simplíssima, né? É, isso toda mulher sente, mas ela nunca prestou atenção ou se indagou sobre o que é aquilo, aquelas sensações diferentes que ela sentia, né? O mérito do casal foi realmente estudar essas sensações e aplicar isso de forma científica para que as mulheres pudessem ter um desenho, fazer durante o mês um desenho do seu ciclo e determinar os períodos férteis
o período fértil e os períodos não férteis, né? Simplesmente através da sensação que ela sente na vulva, questão de umidade, secura e uma série de outros sintomas. E aí ela anota todo mês, faz um gráfico, e aí ela tem todo o desenho do ciclo dela. E isso ela faz todo mês. Então, é uma coisa científica, né? Porque vem da Sim. ciência, da parte de pesquisa dentro da medicina, e que a igreja inteligentemente aproveitou para que eticamente os casais então pudessem planejar os seus filhos dentro do sacramento do matrimônio. Doutor, e no caso, como esse método se diferencia dos outros métodos naturais de planejamentos familiares? Bom, a, a tabelinha que as mulheres imaginavam os dias férteis, marcavam e tal, e seguiam, já morreu, né? Está enterrada ali no cemitério dos Ipês já faz uns 20 anos. Isso a gente nem fala mais, porque era não era científico, né? Dependia muito da regularidade da mulher e às vezes isso não acontecia. Então, hoje a gente tem os métodos naturais baseados nas mesmas sensações, a umidade na vulva. A gente tem o Creighton Model, que utiliza da mesma metodologia, mas é um método que avança muito nas questões das doenças que a mulher pode ter durante o ciclo, né? Então, as mulheres, quem utiliza esse método, aprendem realmente até interpretar do ponto de vista de doenças e deficiências que possam acontecer, né? Sim. Tem um método que utiliza o método Billings, as sensações, e também a temperatura, né? Sintotérmico, que chama. Esses dois métodos também são bons, né? São naturais, mas são um pouco mais complexos, né? O que eu gosto muito no método da evolução Billings é a sua simplicidade, né? A mulher aprendeu, né, através de um curso com o casal instrutor, ela passa a fazer as anotações mensalmente e depois de 3 meses ela já domina completamente, ela já determina, estabelece o seu período fértil direitinho, né? É a simplicidade, né? Custo zero, nenhum malefício para a saúde, né? Coisa absolutamente natural. E o método científico, né? Veio do estudo científico dentro da própria medicina, não é? Não é nada religioso, é científico, a igreja inteligentemente aplica, né, dentro do sacramento do matrimônio. Doutor, quais são as principais vantagens do MOB, tanto para os casais, mas também para a medicina, para os médicos? Se todas as mulheres do mundo hoje usassem o método ovulação Billings, nós baixaríamos aí 30, 40% das doenças que as mulheres têm hoje, né? Ocasionada por toda a contracepção, os diferentes métodos de contracepção, né? Além de que seria um método, além de sua simplicidade, da sua segurança, uma coisa muito simples, né? Diminuiria especialmente todo o efeito que a contracepção traz hoje sobre as mulheres, custo, demanda de consultórios, exames que são feitos por causa das complicações da contracepção, né? A intervenção cirúrgica na vasectomia, na laqueadura, tudo isso desapareceria, né? Nossa, você não imagina, para os economistas, quantos milhões de dólares seriam economizados, né? Então, Caramba, nossa. Doutor, então faz muito tempo que a gente tem esse método aqui no Brasil? acho que foi por volta da década de 70. Um casal, que eu não sei como eles conheceram, talvez do pessoal de São Paulo, do Semplafan, talvez, e eles começaram a ensinar o método ali na paróquia São João Batista, ali na Ponte São João. E eu tomei, nós éramos amigos, eu acabei sabendo, conhecendo através dele o método, né? E aí fui me interessando, começamos a estudar, a aprofundar, né, cursos que a gente fazia fora de Jundiaí, uma série de coisas, aí a gente começou a trazer o método para cá, né? Foram aparecendo mais casais usuários, fomos formando mais instrutores e aí a coisa foi divulgando. Que legal, que incrível. E, doutor, indo para um outro tópico aqui,
Hoje, quais são as principais causas de abortos não espontâneos e espontâneos? Bom, eu vou falar do espontâneo, porque o não espontâneo é o provocado, que é o aborto criminoso, né? É o Sim, assassinato do nascituro. Bom, os espontâneos são muitas causas, né? Alterações cromosômicas, nem sempre os cromossomas são perfeitos e acabam produzindo que não chega às vezes nem ser um bebê, né? Uma formação que é incompatível com a vida e a mulher aborta logo nos primeiros dias ou no primeiro mês. As malformações uterinas, né? Defeitos no útero, miomas que crescem dentro da cavidade, problemas com endométrio, útero bicórnio, dois úteros, né? Com uma divisão no meio, é, uma série de alterações que possam acontecer no próprio útero, né? Depois nós temos doenças, né? Mãe que tem doenças graves, como lúpus, como toxoplasmose, sífilis, é, hepatites, alguns tipos de tudo isso podem ser causas de aborto, né? O cigarro, o álcool, a cocaína, a maconha, todos esses daí. Medicamentos, às vezes, né? O paciente toma sem orientação médica e pode sem que ela queira provocar o aborto, né? Podem causar também. Uma gravidez logo em seguida, né? 2 meses depois de um parto anterior. Idade, né? As mulheres próximo dos 40 anos têm mais frequência de aborto espontâneo, né? Então são várias causas que podem acontecer, né? Doutor, e como o acompanhamento ginecológico pode ajudar a identificar e tratar os fatores que levam ao aborto recorrente, no caso? Quando é só um episódio, né? Você perguntou sobre o recorrente, mas quando há um episódio, isso acontece com tanta frequência e não se faz uma investigação profunda, né? Mas nesse recorrente, sim, né? Faz-se é feita a história da paciente, né? Doenças que ela já teve, eventualmente tudo que ela sente, o tratamento que ela tem feito, para a gente buscar uma causa dentro dessas que eu citei, né? É, é feito o exame do útero, né, através dos vários exames de imagem, para constatar a normalidade do corpo uterino, né? Alguns exames de sangue, pesquisa de, hoje essa coisa é muito moderna, pesquisa de alterações cromossômicas que ela possa ter, enfim, uma série de um estudo que é bem profundo. Mas muitas vezes não se detecta a causa do aborto recorrente. Isso acontece muito frequentemente em medicina. E Não tem nesse, uma resposta. e nesse caso, teria algum tratamento ou acompanhamento após um aborto espontâneo? Não, nesse caso, né, eu já falei, isso aí não, apenas uma, uma avaliação do estado de Uhum. saúde da paciente no momento, porque o aborto espontâneo único, isolado, ele é muito frequente, né, sem causa determinada, numa mulher que teve gestações normais e que em seguida virá a ter outras gestações normais. Uhum. Então, ele não implica em um estudo profundo, como no caso anterior que nós falamos do aborto recorrente. Entendi. Doutor, qual é o impacto emocional que a mulher sofre diante de um aborto? Isso é muito variável, né? Uhum, Isso é muito variável. Claro que a mulher, ela é diferente do homem, né? Ela tem uma coisa que se chama tendência maternal, que ela já pratica isso antes da gravidez, né? A menina que brinca com boneca, ela está praticando a sua tendência maternal, né? Então, quando o sonho dela é ser mãe, ter um filho, né? Isso faz parte do desenvolvimento natural da vida de uma mulher, né? E então, quando ela engravida, já no começo já ela vai mudando, né? Ela vai há toda uma modificação que faz com que ela vá se transformando, né? Lógico que de repente ela perde o bebê que ela
Então, sonhava, isso traz alguma implicação do ponto de vista psicológico, né? Mas ela supera, porque à medida que o médico orienta, explica, né, que todos esses motivos que podem ter acontecido, ela acaba se tranquilizando e se prepara para uma outra gravidez. Não é um quadro assim que depois marque a pessoa para o resto da vida, como é o síndrome pós-aborto, que esse sim, esse é uma coisa terrível, né? Síndrome pós-aborto criminoso, né? Que deve ser o Esse mais é, esse é Pior muito de triste, todos. realmente. demais. Doutor, e agora falando sobre métodos contraceptivos. Quais são os métodos contraceptivos mais utilizados hoje em dia e como eles funcionam? E no caso, qual a posição da igreja referente a Bom, isso? os dois mais usados são a pílula e a laqueadura, né? Que compete aí com a vasectomia do homem, né? O DIU é um pouco menos usado, as injeções são menos usadas, e tem uma série de outros métodos que raramente são utilizados, né? A, a pílula, ela age sobre o hipotálamo, que vai agir sobre a hipófise, que vai fazer com que o ovário não produza o óvulo, tá? Lógico que isso é um transtorno grave para uma mulher, né? Isso, a gente tem os quadros em medicina que são de doenças, né? Entidades mórbidas, que correspondem a esse aspecto da vida da mulher. Quer dizer, não ter uma hipófise que funcione, não ter ovário que não é estimulado. Isso é uma doença em medicina que a gente dá uma série de problemas que a gente procura tratar. A pílula vai causar isto, né? Com todas as consequências, né? Porque o ovário, todo mês, ele produz estrógeno e progesterona, que tem ação em todo o corpo da mulher, não é só sobre o endométrio, né? Sobre o corpo da mulher. Né? E é um hormônio próprio, que o próprio organismo da mulher faz. A pílula que ela usa são hormônios sintéticos que procuram imitar a função do estrógeno e da progesterona natural, né? Mas não consegue, né? Claro. Então, isto traz toda uma mudança na vida da mulher, né? Há mulheres, algumas que vão tomar a pílula anos e anos e não vão morrer por causa disto, né? Mas há muitas mulheres que pagam um preço caro por Sim. isso daí, né? A gente tem notícia, né, de algumas mulheres ao redor do mundo, jovens que morreram, né? Às vezes na primeira caixa que ela toma, ela já tem um fenômeno, uma trombose e uma embolia em seguida que pode matar a mulher. Então, isso tem vários casos ao redor do mundo. Isso é uma coisa muito triste, né? A pílula, ela traz uma série de outros sintomas que são frequentes, né? Enjoo, dor de cabeça, dor no seio, perda da vontade de ter relação, alterações no sangramento, né, que aí não é menstruação, é sangramento que pode ocorrer não só no final da caixa, como também no meio do ciclo. Né? Hipertensão, mulheres que não eram hipertensas, que se tornam hipertensas. Há algum aumento, há um aumento pequeno na frequência do câncer de colo do útero, câncer de mama. Né? Então, tem uma série de coisas que acontecem na vida da mulher. Uma mulher que nós temos experiência, isso nos nossos grupos que a gente trabalha, de mulher que tomaram pílula durante anos e depois decidem aprender e utilizar o método da ovulação bis, elas contam, né, que a vida dela mudou, né, transformou. A hora que elas pararam a pílula, se tornaram outra pessoa. Né? Porque realmente é um estado, é uma situação antifisiológica, né, que acontece. Né? Mas esse não é a grande questão. Né? A grande questão é que não é o pecado de usar a pílula, né? É porque a saúde humana é uma coisa tão preciosa, né, que a gente deve cuidar com tanto cuidado. Né? É um dom de Deus. Né? A segunda coisa é que
À disposição o método da ovulação Billis e outros que utilizam a mesma metodologia, né, que é tão eficiente, né, que é 100% seguro. Né? Eu tenho 2 filhas que aprenderam na adolescência, hoje já estão caminhando para a menopausa, tiveram lá os seus filhos, sempre usaram o método Billis, nunca falhou. Toda uma vida aí, 30, quase 40 anos usando o método. Né? Então é uma coisa que a gente não entende, né? Porque que o mundo abraça as coisas complicadas, coisas difíceis, coisas que levam a doença, mas talvez porque confundam que o método Billis é uma coisa da Igreja Católica. E não Sim. é ciência, né? Que não tem nada a ver com a Igreja inteligentemente, não é? Para atender a espiritualidade dentro do sacramento do matrimônio coloca isso, né, como uma coisa natural que não ofende a Deus, né, e não ofende a saúde, que é um dom de Deus que a gente recebe de Deus. Né? Mas é o mundo de hoje materializado, né, cheio de uma medicina sem ética, sem moral. A Com gente certeza. chega no ponto que nós estamos chegando hoje. Sem dúvida. E, doutor, como que o MOB se insere diante desse contexto de tantos métodos contraceptivos? Como que o MOB se insere nesse contexto sendo é, uma alternativa para esse controle da natalidade? Bom, aí não é bem controle da natalidade, né? Tá. Aí seria a opção de cada casal planejar sua família, né? Uhum. O que acontece é o seguinte, a gente vive num mundo hoje materializado, né? E essa confusão de que o Billis tem a ver com a igreja e não com a ciência, né? E, e como hoje muita gente está afastada da igreja, né? É, entende o método natural como uma coisa da igreja, né? E que o mundo oferece aí a contracepção, a pílula tão segura, né? Na realidade, o método Billis é mais seguro do que a pílula. Né? Isso aqui tem falhas, né? 0, qualquer coisa, né? Em 100 mulheres no ano, cada 200 mulheres num ano, uma fica grávida com a pílula, mesmo tomando direitinho, né? Esse aqui, se ela fizer corretamente, nunca vai falhar, né? E eu tenho acompanhado vários casais aí que sempre usaram, muitos casais, e que nunca falhou isso aí, né? Falha porque o casal que falha, não é o método, né? Às Aham. vezes quando acontece. Mas ele não falha. Mas é esta conexão hoje com o mundo materializado, né? Os próprios médicos hoje né, que estão na igreja e que preferem trabalhar com ativamente, né? Porque quando a gente prescreve, ah, quando dá uma orientação de forma das coisas naturais, muitas vezes o próprio paciente também não acredita e não aceita, né? É o caso, por exemplo, do método, né? Ele prefere receber uma receita. E mesmo para o médico é muito mais fácil receitar, né? São 1 minuto, 30 segundos ele faz uma receita de pílula, do que ele explicar tudo isso aqui para uma paciente, né? Ou mandar encaminhar a paciente para um casal instrutor, né? Então é muito mais fácil, né? E depois não tem as complicações da pílula. A paciente praticamente casa com o médico, né? Porque ela vai voltar cada 2, cada 3 meses e as complicações da pílula. Então isso é uma coisa própria do mundo que a gente vê hoje, né? Uma própria promiscuidade dentro da própria medicina hoje, né? Sim. Infelizmente. Doutor, o senhor como médico e também como um cristão, como o senhor vê a posição da igreja e o papel da igreja diante de tantos métodos contraceptivos que existem atualmente? Bom, é, o cristão que vive autenticamente dentro da igreja, ele é um iluminado. Ele usa a inteligência dele, Uhum. né? Ele sabe. Então, uma pessoa que está na igreja, ela sabe discernir o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo, o que é o errado, o que é o ético, o que é não ético, o que
pode fazer mal para a sua saúde, o que não faz, não é? Então, a gente tem casais que vivem realmente a sua fé, não é? E que não aceitam usar a contracepção e buscam sempre o método da ovulação bilis, né? Mas infelizmente ainda são poucos casais, né? Eu quando vou a uma celebração eucarística e vejo aquele mundo de casais, né, na fila de comunhão, comungando, eu tenho absoluta certeza que ali deve ter um ou dois casais só que usam o método BIS, os restos todos usam contracepção, né? E é uma coisa que está aqui no catecismo da igreja, né? É ilícito o uso da contracepção, está aqui, num dos artigos aqui do catecismo. Então, nós temos problemas muito sérios, né, dentro da igreja. A gente precisava levar mais a sério um pouco essa questão do planejamento familiar, né, com os casais. Seguir o que ensina a Santa Igreja, através daquele catecismo, porque a contracepção, ela não só traz problemas para a saúde, né, elas criam um problema sério, como também ela, no fim, ela vai trazer problemas até na relação entre o marido e a esposa, né? Certamente, né? Hoje é muito difícil, ao longo de toda a minha vida, eu só tive um caso de separação entre casais que usavam o método BID. Toda a minha vida que eu estou acompanhando, desde os anos 70, já são 50 anos, mas os casais que usam pílula, com certeza você vai ter centenas e centenas de casais se separando, que é o que está acontecendo hoje, né? Casais em segunda união, né? Tudo porque entrou a contracepção dentro do casamento, né? Aí não é sacramento do matrimônio, aí é simplesmente casamento. Doutor, como que o senhor avalia, principalmente hoje, no mundo que a gente está atualmente, a educação sexual, a forma como os pais ensinam isso para os filhos atualmente? Bom, isso aí é uma longa resposta. A igreja, tudo que ela nos ensina é sexualidade. O mundo vive hoje a genitalidade, tá? Porque para a igreja, a sexualidade, está aqui no Catecismo da Igreja Católica, a definição de sexualidade, no artigo 2, 300 e qualquer coisa aqui, que a sexualidade é uma manifestação de amor, não é? Que ela envolve todas as pessoas, desde o nascimento, desde o bebê até a velhice, até o fim da vida de cada pessoa, né? Eu estudando os documentos da igreja, a teologia do corpo, que eu me aprofundei muito, né, com São João Paulo II, para mim pessoalmente, né, e aqui o livro desenvolve essa tese, a sexualidade é a manifestação do amor através do toque, né? Dentro do sacramento do matrimônio, e exclusivamente dentro dele, a sexualidade se enriquece com o ato genital conjugal. Quer dizer, dentro do sacramento do matrimônio, né, quando o casal tem relação, aí entra o aparelho genital, né, eles têm relação, e aí a sexualidade está vivendo a sua forma mais profunda, né, que também essa forma de toque, né, porque se a gente olhar a mulher como modelo, o toque é fundamental no ato genital conjugal, né? Senão a mulher não se excita e jamais chega ao orgasmo. Então, a sexualidade é essa manifestação do amor através do toque. Desde o contato da mãe com o bebê, do pai com o seu filho, do avô com a neta, a vida toda das pessoas, entre dois amigos, né? Há um aprofundamento disso durante o ato genital conjugal, né? Porque o toque ganha uma proporção muito profunda, né? Porque ele transforma o corpo das duas pessoas, né? Então, eu tenho essa visão de sexualidade que eu aprendi com o Catecismo e com São João Paulo II. O mundo hoje, o mundo não vive a sexualidade. O que o mundo propaga, vive, é a genitalidade, né?
uma utilização dos órgãos genitais sem essa preocupação de amor, de toque, de nada, tá? Então, tem essa forma de eu ver essa coisa hoje. O método ovulação Billings vem a favor desta sexualidade, né? Quando ela vai utilizar o ato genital conjugal. Ela vem para ajudar esse casal aí. Dentro desta visão, só é possível admitir o ato genital dentro do sacramento do matrimônio. Por quê? Porque é o aparelho procriador, o casal está usando o aparelho procriador e pode gerar uma nova vida. E quem pode gerar uma nova vida? Um homem que é verdadeiramente um pai, está preparado, e uma mulher que está preparada para ser uma mãe. Tá? Isto só acontece dentro do sacramento do matrimônio. Então, a igreja é muito sábia, né? Isso é uma coisa maravilhosa, né? Se não existisse ato genital fora do sacramento do matrimônio, o mundo era outro hoje, era um outro mundo, né? Sem doença, sem guerra, sem um monte de coisa, sem violência, né? Sem álcool, sem estupro, né? Enfim, nossa, seria uma coisa maravilhosa, né? O mundo hoje, com essa liberdade genital, né? Porque é liberdade genital, não é sexual, essa igreja tem, que é a liberdade de amar o próximo. Né? É a liberdade genital, é isso daí que leva a toda essa situação que a gente está vendo hoje. Doutor, e quais são as principais falhas ou mitos que você percebe no conhecimento sobre métodos contraceptivos, tendo o catecismo como base? Bom, dentro dessa ideia que a gente tem, né, que a igreja nos ensina a respeito do sacramento do matrimônio, a gente a gente nem imagina a contracepção dentro de um casamento, né? Mesmo porque, por exemplo, a contracepção ela tem um defeito grave, né? Que ela sobrecarrega um dos cônjuges sempre, né? Não os dois, né? Um dos cônjuges. E isso é muito triste, né? Uma mulher que se vê obrigada a tomar pílula a vida inteira num casamento, ela vai descobrir um momento que o marido não a ama, né? Porque se eu amo a mulher, a minha esposa, eu amo verdadeiramente, eu jamais permitiria que ela tomasse pílula, né? Jamais, né? Nós íamos buscar outra alternativa, mas ela não. Ela não seria, né? Eu poderia fazer loucamente um método que eu praticasse, mas não deixaria que ela praticasse. E ela também, por sua vez, se me amasse, não ia deixar. E aí é que entra o Billings, né? Porque é um método que os dois fazem, os dois acompanham, né? Se é a mulher que observa, é o marido que tem que fazer a abstenção, né? Ele que é o mais procura o ato genital, né? Dentro do sacramento do matrimônio. Então, não é a questão dos efeitos graves que a contracepção pode ter, né? Mas o efeito moral que tem sobre o próprio casamento, né? Afastando os cônjuges um do outro, né? E isso é hoje que a gente vê, né? Tantas separações, isso possivelmente atrás disso está a contracepção, sem dúvida, né? E, doutor, eu achei muito interessante que o senhor disse que a gente tem uma visão, na verdade, todo mundo, né, que fala assim, o método de evolução Billings é algo da Igreja Católica. Eu achei bem interessante que o senhor frisou que isso não é da Igreja Católica, né, mas que é algo da ciência que a Igreja Católica adotou, né? E de que forma, tendo em vista esse ponto de vista, de que forma os médicos podem ajudar na disseminação da informação em relação aos métodos contraceptivos? Bom, os médicos, a maioria afastado da igreja, né, com uma vida sem religião, uma vida voltada aí pro enriquecimento, né, para ter uma vida mais frutuosa do ponto de vista financeiro,
eles não jamais vão adotar isso aqui, né? Como eu já falei antes, porque primeiro isto aqui não produz trabalho para o médico, né? Porque claro, uma mulher que usa o meta-ovulação não tem complicação nenhuma, né? Sim. Ela não precisa recorrer ao médico, está sempre no médico. E o médico, hoje uma das coisas muito importantes é o médico quer ter poder sobre o paciente, né? E isso é uma coisa natural, como é, por exemplo, também a amamentação, né? Isso é outra coisa séria dentro da medicina hoje. É, ele gosta de ter o paciente preso no conhecimento dele. E isto aqui não tem nada a ver com o conhecimento do médico, porque ela vai aprender com o instrutor, ela vai praticar em casa de forma muito simples, né? Se eu receitar uma pílula, demonstra que eu tenho conhecimento de farmacologia, de um monte de coisa, né? Então, aí, né, eu fico com o paciente mais preso a mim, tá? Sim. Mostro minha autoridade. É muito diferente do que se recomendar uma coisa natural, né? Como, por exemplo, vá para casa, você precisa tomar só água, tome água. Não, uns negócios desse tipo assim, não. Tem que fazer receita, né? Vários medicamentos, né? E o paciente fica muito dependente. Isso é muito próprio da medicina de hoje, né? Que é uma medicina que não é mais ética, e também não tem tanto conhecimento científico, né? Muito limitado hoje, em função de tantas faculdades de medicina que tem no Brasil hoje, que na verdade não formam os médicos como deveriam ser formados, com competência e de forma ética. Doutor, a gente falou bastante sobre o método de ovulação Billings e para quem está nos assistindo, nos ouvindo, como que eles podem conhecer mais do método, principalmente aqui na nossa diocese de Jundiaí? Como que eles têm acesso a essa informação? Bom, a gente faz um trabalho, né, que estava meio disperso aqui na diocese, agora está centralizado no Instituto Malagode, que é o instituto que fundou, inclusive, o Colégio Arcângelo, ali na Sim, paróquia São João Batista. Então, o instituto, esse ano, está assumindo esse trabalho. Primeira coisa, a gente a ideia é trabalhar o ano que vem divulgando mais nas paróquias o método. Uma vez divulgado, haverá uma demanda de casais que querem aprender o método. Aí nós precisamos aumentar a lista de instrutores, porque precisa de instrutores, né? sim. Então a gente precisa se preparar. Nós temos agora, neste sábado e domingo, um curso para formação de instrutores lá no Colégio Arcângelo. Que legal. Virá uma técnica, né? A Fabiana lá da Canção Nova vai vir para formar casais usuários que vão se tornar instrutores, né? Então nós temos um curso para isso. Mas nós precisamos divulgar mais esse método, né? E a gente aí precisaria contar um pouco com a ajuda da própria igreja, porque todo esse trabalho feito na diocese de Jundiaí sobre o método Billings foi feito por leigos, sem nenhuma ajuda de nenhuma paróquia, de nenhuma igreja, né? Isso somos nós, leigos, que estamos trabalhando muito fortemente nisso daqui, né? E desenvolvendo. Esse aqui é o 17º, 8º folder que a gente faz. Cada curso que a gente faz para formar instrutor, a gente faz um novo folder e distribui aí nas Sim. paróquias, nos cursos de noivos, né? Então é um trabalho difícil, né? A gente gostaria de contar muito mais com a colaboração da própria diocese, né? Com os padres, com o bispo, que nos ajudasse a divulgar, a trabalhar isso dentro das paróquias, né? Porque isso está sendo trabalhado, sempre foi feito, todos esses anos, fora das paróquias, né? Sim, com certeza. E espero assim que a gente possa divulgar mais também, né? Quem está assistindo, que possa Esse ajudar a buscar. espaço que vocês estão nos concedendo, né, certamente discutindo isso é muito bom, né? Quem sabe isso vai ajudar a divulgar mais ainda o método ovulação Billings, né? Porque é uma coisa tão simples, 100% segura, né? Que a gente não entende por que
os casais, né? Mesmo os casais que estão dentro da igreja preferem a contracepção do que o uso do método ovulação Billings. Com certeza. E a gente vai ajudar aí na divulgação, mostrando, falando pro pessoal. Quem tiver dúvida também pode entrar em contato com a gente que a gente vai ajudar aí. E, doutor, então, pra gente ir finalizando, a gente vai fazer um joguinho com o senhor. É bem rápido. A gente vai fazer algumas perguntas e o senhor fala a primeira coisa que vier na sua cabeça, tá bom? Tá bom, Preparado? preparado. Eu faço uma, você faz uma, tá bom, Anne? Combinado. Igual eu faço com o Fabiano. Beleza. Um santo da sua devoção. São Maximiano Maria Kolbe. Um filme ou série? Ben-Hur. Olha. Um cantor ou banda? Ray Conniff. Um hobby. Muitos. Horta, cozinha, viagem, Incrível. leitura, sorvete. Faço sorvete. Não Olha. tomo sorvete, faço. Ele faz o Legal. sorvete, tá bom? Você faz sorvete, Fá? Vocês já tomaram sorvete de manjericão? Não. Uma das minhas especialidades. É? Agora a gente vai querer Agora a gente quer experimentar. experimentar. A gente quer experimentar agora. Eu posso quero. dar receita. Vamos fazer um programa sobre receita de De sorvete. sorvete. Combinado. Acerola, jabuticaba, uvaia. Eu só faço sorvete sorvete de tipos inusitados, que você não acha nas sorveterias comuns, né? Sorvete? Não. As frutas que eu tenho no meu Já ia fazer quintal, umas por isso que eu encomendas. produzo. E é com as frutas que ele tem no No quintal, quintal, tá bom? Já Mas ia essa aí- encomendar já. Um lugar especial para o senhor. Minha casa, Uma pessoa. minha esposa, Uma comida. empanada, que eu Olha. faço. Que ele faz. Oh. É. Um momento. Quando eu recebo a Eucaristia. Que bonito. E, doutor, eu queria que o senhor imaginasse que daqui a 10 anos, no ano de 2034, o senhor vai se lembrar que esteve aqui no podcast e vai procurar assistir esse vídeo de novo. O que o senhor diria pro senhor de daqui a 10 anos, pro doutor Malagode de daqui a 10 anos? Eu diria assim, vamos agradecer a Deus, porque nesse dia eu estou com 98 anos e isso é uma graça. Olha Daqui só. 10 anos eu terei 98. Com certeza, olha. E o senhor estará assistindo esse E episódio. vai assistir ainda. Vamos ver. Se Tomando Deus sorvete. permitir. Tomando De sorvete. manjericão. Sorvete ajuda. Doutor, olha, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Eu tenho certeza que foi muito bom, muito proveitoso para nós. Foi porque falo por experiência própria, eu não conhecia muito e olha, valeu super a pena. Então, muito obrigado por o senhor ter aceitado estar aqui, viu? Eu agradeço imensamente essa oportunidade. Sempre é bom falar desses temas que são tabus dentro da nossa igreja, Sim. mas que a gente precisa estar discutindo sempre, viu? Mas é que vocês mantenham sempre vivo esses temas, no sentido de mexer um pouquinho, né, com os nossos casais que estão dentro da igreja, que celebraram o sacramento do matrimônio e que querem realmente viver autenticamente o sacramento. Com certeza. E o senhor sabe que hoje eu estava conversando com uma pessoa. Aí eu falei pra ela assim, o doutor Malagode vai estar no podcast. Aí ele falou assim, então diga pra ele que ele vai pro céu. Eu falei assim, nossa, mas você tem tanta certeza assim dele? Eu tenho, sabe por quê? Porque ele fez o meu parto, Padre Carlos Virilo. Tá bom? Disse que o senhor vai pro céu só porque o senhor fez o que parto bom. dele, hein? Olha, Que bom. Que bom. cadê o presente do doutor? Tem um presente pro senhor. Daqui, Fá. Se o Fabiano não aparecer, ele não. Pode vir, o pessoal sabe que você. Tó, Ana, entrega pro doutor, por favor. Um presente da nossa equipe pro senhor. Que bom, muito obrigado. Eu sou fã de vinho, Que bom, viu? Dá para o senhor fazer sorvete uma de das coisas vinho. boas. Não sei. Ah, Eu agradeço muitíssimo, viu? E eu queria Imagina. retribuir deixando um livro aqui, um exemplar para vocês dois.
Um lê e depois passa para o Combinado. outro, Com não é? certeza. Aí para vocês. Com certeza. Muito É. obrigada, doutor. Obrigado, viu, doutor? Vamos com certeza ler e emprestar para o Eu vou restante ler do primeiro, pessoal. depois Todo o eu te assunto que a empresto. gente discutiu aí está aí, né? De forma mais desenvolvida, né? E um pouco e bem mais clara. Que bacana. Maravilha. Obrigado, doutor. Muito obrigada, doutor, pela De sua nada. participação. E a você que nos assistiu, muito obrigado. A gente se vê no próximo Santo Cast e quero aproveitar para agradecer aos nossos apoiadores aqui do nosso Santo Cast, a Vinhos Albert, a Pedacinho do Céu, a Padaria Ibiporã, Clamar Conservas, a Ju Rezende, Laboratório Vital, Kumon FR Engenharia Fabiano, GWS Manutenções. E quero, de uma maneira muito especial, finalizando esse podcast, diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, que tem um cantinho especial aqui, rezar uma Ave Maria pelo doutor, a sua esposa e a sua vida. Ave Maria, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, compartilhem esse episódio, se inscrevam aqui no nosso canal, nos sigam lá no Instagram, no Spotify, no Deezer e no Amazon Music. E a todos vocês, muito obrigado. Equipe que esteve aqui hoje, obrigado. Obrigado, B, linda, do padrinho. Obrigado, viu, gente? Anne, obrigado, viu, pela sua Obrigada participação eu. hoje. Pelo convite. Imagina, a primeira de muitas, hein? Doutor, obrigado. E pessoal, obrigado e até o próximo Santo Cast. Tchau, gente!